Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Rádio Socesp. Nós estamos transmitindo diretamente aqui do Expo Transamérica em São Paulo. Eu sou o Luiz Henrique Golda, que é um dos diretores científicos deste congresso, e hoje nós temos a grata satisfação, nós temos uma alegria, uma honra de entrevistar um dos ícones da cardiologia moderna, o professor Peter Libby. O professor Peter Libby é professor de medicina, professor de cardiologia na Harvard Medical School e também é um especialista em medicina cardiovascular no Brigham and Women's Hospital. E o professor Peter Libby é conhecido internacionalmente pelas suas contribuições em cardiologia, especificamente na área de aterosclerose. Vocês vão ver nesta entrevista que as contribuições do professor Peter Libby e do seu grupo modificaram o nosso entendimento desse processo tão importante chamado aterosclerose. E nós faremos essa entrevista, o professor Peter Libby se sente confortável em fazê-lo em português, e se houver alguma dificuldade nós faremos também em inglês. Então vai ser uma entrevista português, English, português. Eu espero que todos aproveitem. Professor Peter Libby, muito obrigado. Thank you very much por emprestar o seu tempo, a sua participação aqui em São Paulo no nosso congresso para essa entrevista. Muito obrigado. É uma honra para mim. Eu gosto muito do Brasil e da cardiologia brasileira, e uma oportunidade de ter um câmbio de ideia. Perfeito. E, professor Peter Libby, eu acho que a gente pode começar um pouquinho. Nós temos aí com mais de 7.000 inscritos neste congresso, é um dos maiores congressos de cardiologia, e nós temos muitos cardiologistas jovens que querem começar na pesquisa e veem no senhor uma referência em pesquisa. O senhor pode contar um pouquinho como é que o senhor começou na pesquisa para que esses nossos jovens cardiologistas tenham uma referência? Como foi a sua trajetória? Tem que ter uma motivação muito forte, porque fazer uma carreira de pesquisador é bastante difícil. Tomar conta dos doentes é necessário trabalhar muito e ser esperto e aprender muito. Mas a pesquisa é completamente diferente. Quando tomamos conta de um doente, respondemos no momento, no problema. E nós não temos que pensar a longo prazo. Mas no laboratório, e também temos resultados imediatos com os doentes, especialmente nos doentes internados, por exemplo, na terapia intensiva. Nós fomos uma intervenção e temos um resultado imediato. Mas no campo da pesquisa é completamente diferente. Temos um prazo de meses, de anos, e é muito frequente que temos problemas no laboratório e que temos experiências que não andam bem, e então é uma coisa muito difícil de fazer uma carreira. Precisa de paciência, precisa de trabalhar, e tem muitas pedras na rota desta carreira. Mas no final, eu acho que estou misturando com francês, desculpe, mas não tem uma carreira que dá mais satisfação, porque podemos não somente fazer um desafio à natureza para descobrir os segredos da biologia, da fisiologia, do organismo, mas também temos a oportunidade de fazer descobertas que podem ajudar os doentes, o povo, para evitar as doenças cardiovasculares que são, infelizmente, hoje em dia crescendo.
Eu acho isso muito interessante, professor Peter Libby, e eu li um pouquinho sobre a sua trajetória, ela é muito conhecida, porque esta curiosidade em querer fazer pesquisa, ela na verdade veio de uma estimulação de pacientes. Eu me lembro o senhor trabalhando com o professor Brauwald, que foi seu professor, e o senhor via pacientes com infarto agudo do miocárdio, e toda a ideia era como tratar aqueles pacientes, mas o senhor mesmo dizia, mas esse é o fim da história. E o senhor se sentiu motivado, desafiado a tentar entender o começo da história. E eu acho que assim o senhor começa nessa linha de aterosclerose. Foi isso mesmo? Isso mesmo. No início a gente achava que o infarto era como apagar luz, okay? Imediato e irreversível. Mas nós entendemos hoje que é um processo que desenvolve ao prazo de muitos anos e que podemos fazer intervenções para parar a progressão da doença, e com o infarto agudo podemos intervenir, que não é como apagar a luz. Exato. Mas temos a oportunidade de modificar o tamanho do infarto, de modificar o processo de cicatrização e assim evitar as consequências do infarto, insuficiência cardíaca, com remodelagem perto do músculo. Então, é completamente diferente de quando eu entrei no campo. E era a visão do professor Brauwald que o infarto do miocárdio pode ser modificado. Entendo. Que era o início. Mas o senhor tem perfeitamente razão que eu não fui satisfeito de intervenir no momento do infarto, mas eu tinha uma curiosidade para saber como podemos intervenir muito mais cedo no processo, e para isso foi necessário de estudar a doença ao nível muito básico para aprender as possibilidades de fazer uma modificação muitos anos, décadas mais cedo. Eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante, que alguns confundem a pesquisa no laboratório como algo fechado no laboratório e que não terá nenhuma tradução, além daquela curiosidade do pesquisador de entender um processo biológico. A gente pode usar parte da nossa entrevista dizendo quanto das suas descobertas de um entendimento da fisiopatologia da placa e dos chamados acidentes de placa, rotura ou erosão, vieram a se transformar em alvos terapêuticos, uma vez entendido esse processo. No começo se entendia a doença aterosclerótica como um depósito de lípides, uma doença passiva. E o senhor mostrou que não, é uma doença com, eu digo, com vida própria. É um ser ativo que ele experimenta, ele tem um início, um nascimento, ele se desenvolve, ele envelhece, ele pode ter acidentes ao longo dessa jornada. Como foi perceber que como foi mudar este paradigma de uma doença de depósito para um processo inflamatório? Como foi descobrir isso no laboratório? Qual foi a sensação que o senhor teve? Falou, é uma doença inflamatória. Então, é engraçado porque hoje em dia estou lipidologista, mas quando era jovem, quando entrei na profissão, não tinha intervenção antilipídico eficaz. E eu não tinha interesse nos lípidos. E por isso eu busquei outros alvos, outros processos que levam a aterosclerose e as complicações. Mas com as estatinas e os novos remédios que temos em mão hoje, eu acho que LDL é causal e que podemos modificar. Quando era um novo médico, não tinha método para
para baixar o LDL. Mas e por isso que eu entrei dentro da placa, para aprender, compreender os mecanismos desta doença, mas para fazer a carreira de pesquisador médico, eu acho que é importante de passar visitas aos doentes, porque as questões que eu estou pesquisando no laboratório são inspirados diretamente da frustração que eu encontro quando eu estou de plantão no hospital. Os doentes em frente de mim não são sempre os doentes que são inscritos nos estudos. Cada doente é diferente e não tem o padrão do doente que faz parte dos grandes estudos, que excluíram os doentes como o senhor e eu. Vejam, e o nosso auditório também, com insuficiência renal, com idade avançada, com comorbidades, que são critérios de exclusão nos grandes estudos. Então, quando eu pratico, eu gosto muito de fazer a prática clínica da cardiologia, mas no final de um plantão, eu vejo quanto nós não sabemos. E uma inspiração para voltar no laboratório e para aprofundir os nossos estudos, para compreender melhor o processo e identificar alvos. Então, eu acho que é um privilégio de passar da clínica até o laboratório, e os meus trabalhos de pesquisa foram sempre inspirados pelos problemas do doente e com os problemas que exigem ser resolvidos de um ponto de vista mais profundo. Eu não poderia concordar mais, e acho que para quem nos está ouvindo, nos vendo, exatamente isso. Essa ideia que às vezes um pesquisador que está trabalhando com a célula ou em modelos animais fica ali fechado no seu laboratório, cheio de tubos e reagentes. Na verdade, o grande estímulo para pesquisadores como o senhor vem do paciente, é de se sentir incomodado em não poder ajudar mais aquele paciente ou chegar tarde demais para aquele paciente. E aí, terminando o seu turno, o seu plantão, ir para o laboratório a procura, a busca de soluções para aquele paciente. Eu acho que isso é uma grande mensagem que o senhor deixa. Nós estamos quase no final do nosso tempo, professor, mas eu queria aproveitar, porque eu acho que vem muito ao encontro do que o senhor diz. O senhor tem um motto, um lema, que é Change Medicine. Duas palavras. Duas palavras. O senhor pode dizer um pouquinho para os nossos ouvintes o que significa Change Medicine? Eu disse que o trabalho de pesquisador é muito difícil. Se a gente vai abordar uma coisa difícil, deve ser por uma razão importante. Então, eu não quero fazer... Eu espero evitar de fazer estudos que são incremental. Tem que fazer uma luta com os problemas que são mais grandes. Tem o risco, evidentemente, mas no final eu acho que pode ser uma gratificação inesperada de fazer uma descoberta, e especialmente que pode levar a uma modificação na medicina para ajudar os doentes. E o melhor para o grande público de achar que a ciência, as pesquisas são feitas para uma pessoa sozinho, um gênio isolado. A ciência é uma coisa social e depende muito de interações. Então, cada experiência, cada avançamento que eu
pude fazer, a colaboração e ajuda de gente com outros pontos de vista, com outros métodos, é essencial. Então, a ciência, a pesquisa, como a medicina, é uma coisa muito social. E nós temos um problema de confiança da pública. E comunicamos mal com o grande público. Esta ideia do gênio isolado não é assim que se passam as descobertas. E os jovens que queiram fazer esta carreira é difícil, mas no final eu acho que eu tenho muita satisfação. Eu preciso fazer um registro do depoimento do professor Peter Lieb, principalmente os jovens que nos estão acompanhando, em relação a isso. Primeiro, que o grande desafio vem do paciente. Então, o paciente é o nosso grande estímulo, nós somos clínicos, nós atendemos e vemos pacientes e queremos entender um pouco mais sobre o que levou aquele paciente ter aquela doença e como nós podemos, voltando para o laboratório, tentar procurar soluções até então que não eram pensadas, é tentar fazer a diferença fazendo diferente. O professor Peter Lieb é um grande exemplo, uma grande referência, ele tem acolhido diversos jovens cientistas, muitos inclusive brasileiros, não é, professor, que vão ao seu laboratório, não é verdade? Não somente no meu laboratório, mas eu tenho a oportunidade, com o apoio da Fundação Lehman, de organizar e de cuidar um programa de estagiários, de fellows, pós-doutorados, que venham a Boston para fazer treinamento sério durante pelo menos 2 anos em pesquisa médica. E já formávamos 30 jovens pesquisadores, médicos, o PhD também. E eu acho que este programa, com o apoio da Fundação Lehman, pode modificar. Criamos uma turma de jovens que tem experiência em Boston, a Harvard, nosso hospital, Brigham and Women's, na pesquisa cardiovascular. Eles voltam e eu acho que tem um efeito multiplicador. Sem dúvida. Okay. Fantástico. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria aproveitar a presença de uma referência, um cientista líder. Professor, o senhor é uma referência também em medicina preventiva. O professor Peter Lieb também aplica a medicina preventiva? O senhor, por exemplo, eu sei que o senhor gostava de correr. Are you still a runner? O senhor ainda... Dois domingos, o meu do mês de maio, eu corri um curso de 5 miles, 8 quilômetros. E eu recebi um mail, um correio eletrônico no final. Você foi o terceiro no seu faixa de idade. Okay. Quer dizer que só tinha 3 concorrentes. Só havia 3 concorrentes. Então, eu não sou jovem, mas estou ainda fazendo exercício físico quase cada dia. Então, o senhor aplica a medicina preventiva que o senhor ajudou a definir como medicina preventiva. Physician, heal thyself. Ok, this is very important. Mas temos que apresentar um exemplo aos doentes. Sem dúvida, sem dúvida. Eat well, run a little bit, live well, in peace. É sempre um prazer, nós poderíamos ficar a tarde toda conversando com o professor Peter Lieb, mas ele tem outros compromissos, nosso tempo está se acabando. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo de estar conosco no Brasil, na nossa SOCESP, falando em português para os nossos ouvintes e dando esse exemplo para os mais jovens de como seguir uma carreira que é difícil, mas certamente gratificante. Professor Peter Lieb, muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado a todos.